O Supremo Tribunal Federal decretou o afastamento do então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. Sobre este assunto e os seus desdobramentos, conversamos agora com Heloísa Machado, que é doutora em Direitos Humanos pela USP e professora da Escola de Direito da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Professora, muito boa noite, um prazer falar com a senhora. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Então vamos começar sobre esse assunto, né? Nós tivemos aí no domingo atos que a gente bem acompanhou durante toda a semana, a repercussão. E o fato é que Ibanez, que era então governador, foi afastado pelo STF. Queria que a senhora primeiro fizesse uma avaliação sobre essa ação do STF, que foi prontamente realizada, assim, imediatamente após os atos, né? Série de responsabilidades a serem apuradas em razão dos atos terroristas golpistas que foram cometidos em Brasília no último domingo, 8 de janeiro de 2023. Dentre essas responsabilidades está a responsabilidade criminal. A recente lei de proteção do Estado de Direito e das instituições democráticas dispõe que tentar abolir o Estado de Direito e a democracia com o uso de violência é um crime. E é a partir dessa linha de investigação que o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar provisoriamente, cautelarmente, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por haver indícios, desde já, de que ele, de alguma forma, contribuiu para que os eventos tivessem aquele desdobramento no dia 8 de janeiro. Mas há outras responsabilidades também. A responsabilidade civil pelos danos que foram causados e já um pedido para bloqueio de bens de Ibanez Rocha no Tribunal de Contas da União e responsabilidades políticas que podem causar a perda do mandato de governador de Ibanez Rocha. Perfeito, professora. E aí, já entrando nesse, continuando nesse assunto, entre as ações que o governador do Distrito Federal, afastado agora por 90 dias por determinação do STF, Ibanez Rocha, ele é alvo também do processo de impeachment, que aí, que pode fazer com que ele perca seu mandato definitivamente. Você, com outros advogados, entraram já com um desses pedidos imediatamente logo após os atos. Inclusive, a gente viu, a sua publicação e a repercussão toda. Queria que você explicasse como que foi esse protocolo e o que pode acontecer daqui para frente. A responsabilização política, não só do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mas de quaisquer detentores de mandato eletivo, como deputados, senadores, que também apoiaram o golpe, tem que ser averiguada e aferida. No caso do governador, essa responsabilização política se dá através da apuração da prática de crimes de responsabilidade, quando o detentor do mandato eletivo trai a confiança dos seus representados, trai a confiança da Constituição que ele prometeu cumprir e usa o seu cargo para cometer crimes. Neste caso específico, o governador Ibanez Rocha foi denunciado por um grupo de advogados do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos pela prática eventual de um crime de responsabilidade, que é não adotar as medidas adequadas para preservar a segurança interna do país, porque havia ali a tentativa de golpe. Essa responsabilidade política, ela é apurada pelos deputados distritais, é um processo que será julgado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e que pode acarretar, no final, a cassação do governador Ibanez Rocha e a perda do mandato com inabilitação para cumprir e exercer qualquer função pública pelo período de 8 anos. Agora, professora, o Supremo fez essa votação, mas não foi por unanimidade. André Mendonça e Nunes Marques, que foram indicados por Bolsonaro, foram contra esse afastamento e, inclusive, foram contra também a votação que decretou o pedido de prisão de Anderson Torres. Queria ouvir da senhora uma avaliação dessa posição dos ministros
que a senhora percebe dessa condição, dessa postura deles? O federal sempre esteve unido numa agenda de defesa das instituições e de autodefesa. Nós precisamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal foi severamente atacado nos atos terroristas golpistas de 8 de janeiro de 2023. Essa união do Supremo Tribunal Federal se encerra com a chegada de 2 ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, vou falar de novo, ex-presidente Jair Bolsonaro, para o Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques e André Mendonça. Se a gente pegar o caso de Daniel Silveira, eles já votaram diferente. Se a gente pegar agora esse caso da prisão de Anderson Torres, eles já votaram diferente, assim como do afastamento cautelar de Ibanez Rocha. Então, um tribunal que era unido e unânime, hoje tem esse posicionamento dissonante. Não é coincidência serem ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e, portanto, imagina-se alinhados de alguma forma com o seu posicionamento político. Independentemente disso, 9 votos para confirmar o afastamento do governador Ibanez Rocha mostra uma força muito grande dessa decisão e um tempo muito importante para essa decisão ter sido efetivamente cumprida logo após os acontecimentos. Isso demonstrou para aqueles que querem derrubar as instituições democráticas brasileiras de que há um Tribunal Constitucional vigilante em favor da nossa democracia. Professora, naturalmente, após os atos golpistas em Brasília e o afastamento do então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, ele já se começa aí uma autodefesa, obviamente tentando se livrar de uma culpa e só jogar, por exemplo, no ex-secretário de Segurança Pública, exonerado por ele imediatamente, que é o Anderson Torres. E aí, nesta semana, ele já colocou ali, como sendo vítima de um plano de sabotagem dos policiais do Distrito Federal. Inclusive falam em deserção, não só a defesa, mas ele também em nota. Queria que você explicasse sobre esse argumento de defesa, se pode fazer sentido e se vai pesar também nessa defesa contra um possível processo de impeachment do Ibanez. A apuração da culpa e das responsabilidades de todos os envolvidos será determinada a partir de um devido processo legal. E, portanto, nesse meio tempo, as pessoas irão se defender e usar argumentos que favorecem o seu caso. O que há de especial nessa argumentação de Ibanez Rocha? É de que ele, como governador, como quem escolheu e tinha competência para escolher o comando das polícias, como quem escolheu e tinha competência para escolher o secretário de Segurança Pública, ele tem, inegavelmente, responsabilidade com os atos que se desdobraram. Seja por ser um governador que faz péssimas escolhas e não sabe escolher o perfil e a lealdade dos seus secretários e comandantes, seja por, durante os atos, e todos nós assistimos estarrecidas aquele domingo de 8 de janeiro de 2023, a demora do governador em se posicionar, a leniência com que todos aqueles crimes foram cometidos na Praça dos Três Poderes. Então, o exercício de defesa é garantido a todos, mas me parece um argumento bastante frágil, tendo em vista que é o governador quem escolhe essas pessoas para o comando da polícia e da própria Secretaria de Segurança Pública. Inclusive, isso é importante, saiu várias informações após os atos, dizendo que Ibanez foi dito a ele que evitasse retornar Anderson Torres à segurança pública do DF, E isso não foi levado em consideração pelo então governador, Qual que é a sua avaliação dessa postura dele, dessa insistência de mesmo tendo essa consulta de outras pessoas, de outros pares importantes da política, dizendo para evitar Anderson Torres, ele foi lá e balizou essa ação e colocou como responsável pela segurança pública também, que também já está sendo responsabilizado, professora? Pois e não era novidade para absolutamente ninguém de que estes movimentos tinham um caráter violento e golpista,
nas semanas que antecederam o 8 de janeiro de 2023, nós tivemos o encontro de uma bomba implantada num veículo que explodiria perto de um aeroporto, nós tivemos a invasão da sede da Polícia Federal, nós tivemos episódios de violência durante todo o ano passado, nós temos um discurso que é abertamente golpista e que foi endossado pelo então ministro da Justiça, Anderson Torres. Então, não havia nenhuma novidade em relação ao que se planejava, o que se podia acontecer no 8 de janeiro de 2023. Então, de fato, o governador não vai poder alegar em defesa própria de que ele não tinha conhecimento, de que tudo foi uma grande surpresa. Surpresa não foi. No mínimo, há uma negligência. E, no máximo, pode haver uma concorrência, uma intenção de ajudar a prática desses atos. É o devido processo legal e o curso de todos esses processos que vai definir a parcela de culpa do ex-governador, do governador afastado Ibanez Rocha. Professora, para reforçar esse ponto da negligência também, vale lembrar que o Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, também foi ministro, né, da Justiça do governo Bolsonaro, e daí, portanto, os alertas para não ser escolhido como secretário de Segurança ali, né, da capital federal, mas foi escolhido, então, e também diante dos anúncios dos ataques extremistas que poderiam acontecer, né, e os ataques e a invasão das sedes dos três poderes, o Anderson Torres estava viajando. E aí a gente reforça esse ponto também do Ibanez, não poderia ter atuado para impedir talvez essa viagem, que não seria de bom tom ele estar fora do país às vésperas de uma manifestação grave como foi no último domingo? Olha, acho que bom tom é uma palavra suave demais para a gente classificar a hipótese de Anderson, do Torres não ter viajado, né? A gente está falando aqui, as peças ainda estão sendo reveladas, mas tudo indica que houve um plano, houve um treinamento, houve abertamente a manifestação da intenção de atacar os três edifícios ali da Praça dos Três Poderes. O secretário de Segurança Pública tinha absoluto conhecimento disso. Ele, como ministro da Justiça de Bolsonaro, corroborou atos golpistas durante o seu mandato. E Ibanez Rocha agora alega que foi vítima de um complô por parte dos seus subordinados. Isso não parece de nenhuma forma ser verdade, né? Os indícios têm apontado justamente para outro lado. O fato de Torres ter viajado é mais um indício de que havia aí uma tentativa de se imiscuir de responsabilidades, fugir da atribuição de responsabilidades pelo evento. Usando uma palavra que eu considero um pouquinho mais certa, é uma desfaçatez o Torres ter viajado um dia antes desses protestos, dias após assumir a Secretaria de Segurança Pública em férias. Em férias de quê? Ele estava há dias no cargo, né? Com o anúncio de movimentos que queriam fazer vandalismo, todo mundo estava ciente disso, e ele viaja para encontrar, supostamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, por sua vez, continuava proferindo discursos golpistas, não só durante os 4 anos do seu mandato, mas também depois de sair da presidência. É uma desfaçatez isso. Torres não pode nunca mais ocupar um cargo público. Nenhum governador pode jamais, ou presidente, ter coragem de colocar Torres novamente num cargo de poder, de exercício de função pública, depois do que a gente viu ter acontecido no 8 de janeiro de 2023. Perfeita resposta e análise, professora. Conversamos então com Heloísa Machado sobre esse assunto e os desdobramentos todos. Doutora em Direitos Humanos pela USP, professora da Escola de Direito da FGV. Obrigado pela participação com a gente aqui no Revista Brasil TVT. Foi um prazer, um abraço.